Boa noite aos inscritos no canal. Devido a essa intensa destruição observada no mundo ocidental, esses valores que vêm sendo degradados principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, mas observado que esse fenômeno ocorre desde o início da Revolução Francesa, nós procuramos elementos para poder compreender e explicar essa situação de destruição. A corrupção do ciclo cultural, a destruição do Ocidente, agentes e ideias que minam os valores, acreditando que apenas a moral elevada consegue manter uma sociedade efetiva, funcionando, agindo, produzindo riquezas, produzindo bens e principalmente deixando a alma das pessoas livre, porque se observarmos, com certeza a depressão e elementos da ansiedade são coisas que destroem o homem moderno e que têm feito maior quantidade de vítimas. Pessoas que vivem, produzem, têm relacionamentos, mas que não conseguem nem dormir. Sofrem entre si, sofrem consigo mesmas. Então, o que acontece? A gente está elaborando um material, são 3 livros que talvez ajudem a entender um pouco disso. O primeiro livro, Desinformação, do general Yomi-Rai Pacepa, o mais importante desertor da KGB. Ele era um romeno que chefiava o serviço de inteligência, o serviço secreto romeno. Então, o general Pacepa consegue colocar para a gente que o principal trabalho deles tratava-se justamente dessa arma chamada desinformação. É uma arma desconhecida para muitos, inclusive para agentes de inteligência que trabalham nas forças públicas brasileiras e de outros países do mundo ocidental, tá? Esse problema, obviamente, não é exclusivo do Brasil. A desinformação se trata de quê? Se trata de você inserir um elemento confiável dentro de um aparelho político inimigo e fazer com que essa destruição, com que esse elemento traga informações falsas, tá? Não é contra-inteligência, não tem nada a ver com contra-inteligência. Por quê? Porque é um elemento que ele já agrega um valor grande dentro daquela estrutura política, aquela estrutura jurídica inimiga. Então, o que ele consegue fazer? Ele consegue, de lá de dentro, emitir uma série de informações falsas que causam uma falsa percepção, que causam uma desordem e os fatos reais são compreendidos de uma forma completamente deturpada, tá? Então a realidade deixa de ser. O general Pacepa, ele fala muito do Papa Pio XII, tá? O Eugênio Pacelli, que o que aconteceu foi o Papa mais bem visto pelos judeus em toda a história da humanidade. Ele conseguiu defender milhares de judeus contra a opressão fascista, contra a opressão nazista, escondeu muitos deles, salvou a vida de milhares e é extremamente benquisto na sociedade judaica, sempre foi muito benquisto. Iniciou-se um trabalho de desinformação, onde esses elementos, através de uma peça teatral, O Vigário, começaram a desmoralizar esse Papa e, obviamente, a Igreja. No início, o trabalho parecia ser tão pueril que foi desacreditado, que as pessoas simplesmente não quiseram dar nenhum valor a isso e pararam de... não se preocuparam em negar aquilo, não se preocuparam em atacar aquilo, não conseguiram entender aquilo como uma arma eficaz de destruição de reputação. O tempo mostrou que isso funcionou. Não foi só esse foi apenas o início do trabalho, mas hoje em dia a gente tem o chamado Papa de Hitler, quando na verdade era o Papa contra Hitler. Então o general explica que o trabalho dele não era um trabalho de espião como nós vemos nos filmes de Hollywood. A principal atitude, a principal atividade dos espiões era justamente conseguir inserir elementos e esses elementos cooptados passassem ao povo que eles querem destruir a ideia incorreta, a ideia errada, tá? É um trabalho muito sério, é um trabalho
desgastante, é um trabalho completamente asqueroso. Vai ter outro livro que nós falaremos em seguida, do Yuri Bizmenov, é o nome em russo, tá? Yuri Alexandrovich Bizmenov, Subversão. O Yuri é também um agente da KGB, assim como o general Pacepa, também filho de alto comandante, teve a oportunidade de estudar nas melhores escolas, formou-se em diversas línguas, formou-se em línguas orientais, foi trabalhar na Índia. Acreditava, como general, no início, na possibilidade da Revolução Marxista modificar positivamente o país dele. Com o tempo, ele observou que tratavam-se de assassinos e, em determinado momento, observando que o trabalho que ele realizava com amigos dele, inclusive, que eram apoiadores da Revolução Comunista na Índia, estavam marcados para morrer. Como tanto ele como o Pacepa decidiram para si mesmos um aspecto moral de que não se envolveriam em assassinatos na KGB, ele desertou. Tem uma história completamente interessante de que ele entra numa comunidade hippie, se disfarça como um hippie e consegue fugir da Índia, procurado pela KGB. Subversão. Ele fala que o processo de subversão são 4 etapas. A etapa da desmoralização, onde você implode, começando pela religião. Observem bem se tem algo a ver com o nosso país hoje em dia. Começando pela religião, valores morais religiosos já bem estabelecidos. A etapa da desestabilização, que é quando a sociedade não consegue entender mais, as pessoas não conseguem entender mais umas às outras e os processos que se resolveriam dentro da própria comunidade passam a ser judicializados, greves, e desde greves até briga de vizinhos, e coloca pessoas que nunca tiveram legitimidade, ONGs, por exemplo, para decidir assuntos que deveriam ser decididos pela maioria das pessoas ou pelo um consenso organizado e votado. Essa é a desestabilização. Como a terceira etapa é a crise. A crise é quando os elementos produtivos da sociedade cessam. Fica uma completa bagunça, um caos, e é exigido uma força grande ditatorial que pudesse organizar essa sociedade. Na crise, por exemplo, ele fala da crise em Praga, em 68, e em seguida segue o processo de normalização. A normalização, o nome em si já é uma maior hipocrisia possível, como ele coloca. A normalização, nada volta ao normal. A normalização, um governo seguindo valores estrangeiros, seguindo valores marxistas-leninistas, toma o poder. Então, a normalização de Praga, como ocorreu? Ocorreu quando chegaram os tanques da Rússia e Praga foi normalizada. Então, ele menciona isso nesse livro. É um livro também muito interessante. E esse outro livro que eu ainda não li, mas eu acredito que deva fechar bem, é um livro que um amigo me deu, um livro cubano, um livro de um escritor cubano, que é How Can the War on Drugs Be Won? Como a guerra nas drogas pode ser vencida? Juan Francisco Arias Fernandes. Então, esse último livro, acredito eu que já seja um livro do processo de normalização. Por quê? Quando você visita Cuba, ou pelo menos as pessoas que tiveram essa experiência puderam passar, vê uma ausência da força policial, ausência da força coercitiva. As relações sociais ocorrem de uma forma normal. Moradores e dissidentes contam, obviamente, sem conhecimento e sem a anuência do governo comunista, contam que, na verdade, os elementos policiais, os elementos da força coercitiva estão completamente inseridos dentro da sociedade, ou seja, um está espionando o outro, tá? Principalmente as pessoas como os taxistas que têm contato direto com a população estrangeira, então assim, com os turistas. Esse é o processo de normalização. A sociedade já está totalmente adestrada e incapaz de reagir a essa força ditatorial que já se impôs nela. Então eu escolhi esses 3 livros que para mim poderão compor, sem dúvida nenhuma, poderão ajudar-nos a formar uma ideia talvez do que está acontecendo dentro do
Ocidente de uma forma geral, e quem quiser fazer um comparativo com o Brasil, tem aí uma excelente oportunidade. É possível que as coisas aqui, obviamente, não sejam exatamente nos mesmos moldes do que aconteça no Brasil ou nos outros países ocidentais, mas principalmente o Bysmov, ele demonstra isso em vários países que ele participou, várias revoluções marxistas bem-sucedidas, e que o final termina com, como ele coloca, basicamente a destruição da alma das pessoas. E interessante também é que o Yuri Bysmov, ele fala como essas etapas podem ser impedidas. E ele faz questão de colocar que o comunista, como ele era, tá? A ideia, essas ideias e as pessoas que estão inseridas, e aí eu falo da desinformação, que estão inseridas no nosso aparelho jurídico, político, tá? Pode-se dizer assim, essas pessoas têm que ser tratadas como inimigos, ainda que elas não saibam que são inimigos, ainda que elas acreditem, e muitas delas acreditam, como eles acreditavam, que estão traçando um mundo melhor para o futuro, uma situação que a expropriação e a desmoralização conseguirão trazer uma sociedade futura que não se sabe qual é melhor. Essas pessoas têm que ser tratadas como inimigos. E aí pode ser que até haja um paralelo, ainda que distante, do direito penal do inimigo. Isso foi uma coisa que eu pensei, teria que ser estudada, teria que ser elaborada. Obviamente, o direito penal é um negócio desse tamaninho, dentro de todas as estruturas sociais existentes, mas, de qualquer forma, ele fala que essa é o Yuri fala que essa é uma das dificuldades do aparato de defesa ocidental, porque determinadas ações militares coordenadas para destruir a sociedade não são nem vistas como crime. Então, o que isso causa? Isso causa que esses agentes percorrem livremente a nossa sociedade e vão ganhando status. É muito interessante quando ele fala de intelectuais, como ele coloca, pessoas que são incapazes de ter opinião por si mesmas, e como elas são tão inocentes para que eles enganem-as todas, e dos hipócritas também, que para manter um carguinho estatal, para manter um emprego bem remunerado, tanto numa universidade como num jornal, no editorial de um jornal, essas pessoas procuram se vender e passam a ser, botar assim, especialistas sovietólogos, como eles falavam, especialistas naquela área do comunismo, do socialismo, quando na verdade são agentes infiltrados da revolução, como o próprio Jean-Paul Sartre e outros que ele cita, tá bom? Então, vou fazer a resenha desses 3 livros, tá? Vai sair na sexta-feira, 18 horas, não nessa sexta que vem, tá? Não agora no dia 2, não, vão sair dentro de 15 em 15 dias, eu vou passando o cronograma aqui, tá bom? Então, espero que acompanhem, curtam o canal. Quem puder, quem tiver lido esses livros, quiser comentar algumas coisas, quiser colocar uma observação, algo que de repente passou desapercebido, ou algo que eu não mencionei que deveria ser mencionado, ou se discordar de algo, também tá excelente. Pô, discordei, não é bem assim, tal, papá. Se possível, discordar com elementos formais. Por exemplo, eu já li um livro que falava exatamente isso, ou então eu tenho informações de elementos que operam na área de inteligência, ou observei determinadas ações enquanto estava em tal país ou outro país, acompanhei determinado tipo de operação de inteligência ou determinado tipo de ação enquanto estava naquele local, ou tenho família que pode narrar esse tipo de coisa, eu conheço, tenho contato. Fiquem à vontade, eu procuro até deixar todos os comentários possíveis. Então, pessoas que comentam no sentido até no sentido ofensivo, como pessoas que comentam no sentido positivo. Pode falar à vontade, e o importante é participar, porque realmente a formação vamos botar assim, a elevação intelectual, que só pode ser alcançada com a leitura de livros e debate, um debate franco,
dessa observação da sociedade, dessa observação dos eventos, dessa observação do transcorrer do tempo, do que era, do que está acontecendo e imaginando o que pode acontecer, somente isso pode levar-nos a um local melhor. Não adianta imaginar que assim, o simples fato da gente querer algo, nós vamos conseguir. Eu quero ser um campeão olímpico, tá bom? Você treina quantas horas por dia? O que você se alimenta? Quem é o seu treinador? Quantas vezes você tentou passar por uma experiência exatamente tão árdua quanto essa? Quantos anos você está disposto a doar da sua vida? Então, esse trabalho também deveria funcionar em algo nesse sentido, tá? Então, espero que vocês gostem. Acompanha, curte, compartilha e quem quiser entrar em contato, fica à vontade, tá bom? R. Blank aqui, boa noite.